No início, tudo se apresentava como um sonho encantado, difícil de explicar em palavras. O narcisista aparecia como a resposta exata às carências mais profundas, um reflexo preciso dos desejos ocultos da alma. Era como um espelho sedutor que devolvia atenção, afeto e promessas. Cada gesto parecia carregado de significado. Cada olhar transmitia a sensação de destino cumprido. Surgia ali a impressão de finalmente ser reconhecido, compreendido e desejado em níveis que iam além da superfície. Essa fase inicial costuma ser a mais poderosa, quase viciante. É ela que mantém a vítima conectada por tanto tempo. Porém, por trás desse brilho cativante, já existia uma presença silenciosa, uma sombra à espera do momento certo para se revelar. O encanto era apenas a primeira camada de uma máscara cuidadosamente construída para atrair, envolver e prender. O sentimento parecia verdadeiro, mas já nascia comprometido pela necessidade de controle, posse e domínio. As palavras afetuosas funcionavam como laços invisíveis, aprisionando a esperança dentro de uma fantasia. Jung ensinava que tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos acaba assumindo o controle. No narcisista, essa sombra é dominante. Nesse contexto, a vítima acredita ter encontrado a pessoa certa, sem perceber que está diante de uma figura arquetípica sombria. O encontro que parecia mágico era, na verdade, um confronto entre ilusões e conteúdos inconscientes. O amor prometido nunca existiu de forma genuína. Existia apenas a projeção daquilo que o narcisista precisava absorver. É justamente aí que nasce o embrião do ponto de ruptura. Um começo intenso e luminoso, mas destinado à queda. O coração, seduzido pelo impacto inicial, cria expectativas elevadas que não encontram sustentação na realidade. A força do vínculo se mistura ao desejo urgente de pertencimento, como se um vazio antigo tivesse sido finalmente preenchido. Mas esse preenchimento era provisório, uma encenação bem ensaiada. O amor verdadeiro não se sustenta em ilusões, mas em autenticidade. E a verdade ainda estava distante. Assim, a estrutura da ruína já estava montada. No fundo, sinais discretos começavam a surgir. Um distanciamento disfarçado de distração, um olhar vazio em momentos de proximidade, uma frieza sutil onde deveria haver cuidado. Mas quem está imerso no encantamento ignora os alertas internos. A mente silencia a sombra quando está embriagada pela promessa de luz. Aos poucos, o conto idealizado começa a se deformar. O narcisista, incapaz de sustentar a imagem perfeita, passa a revelar incoerências. Pequenos gestos contraditórios surgem como falhas em uma harmonia antes impecável. O carinho se torna escasso, o olhar antes acolhedor se transforma em julgamento. Essas mudanças iniciais são a sombra buscando espaço. Aquilo que é reprimido retorna para dominar os vínculos. Para a vítima, essas alterações parecem confusas. O coração insiste em justificar. Foi um dia difícil, um mal-entendido, algo passageiro. Mas não é. É a essência real do narcisista emergindo. O amor autêntico exige troca e presença. O narcisista apenas consome. Sua vitalidade nasce do desequilíbrio emocional do outro. Ele não se nutre da harmonia, mas da instabilidade. Essa dinâmica é a sombra em ação, corroendo lentamente o que parecia sagrado. O silêncio começa a ocupar mais espaço. O narcisista se afasta emocionalmente, invalida sentimentos, esfria. E esse silêncio não é neutro. Ele é uma ferramenta de manipulação. É a sombra se manifestando sob a forma de indiferença. A vítima, ainda acreditando no início encantado, tenta compensar essa ausência, oferecendo mais amor, mais dedicação, mais compreensão. Acredita que, ao se entregar ainda mais, conseguirá restaurar o que foi perdido. Mas quanto mais doa, mais o vazio se expande.
Surge então uma dor silenciosa, uma fissura interna que cresce aos poucos. O ponto de ruptura começa a se formar, ainda invisível, mas já inevitável. A alma percebe que algo está errado, mas resiste a aceitar. O amor que parecia inabalável começa a sufocar sob o peso da sombra. Nesse estágio, a vítima passa a questionar a própria percepção. Será que estou exagerando? Será que sou sensível demais? O narcisista alimenta essas dúvidas com frieza estratégica, pois a confusão mantém o controle. Com o tempo, a máscara já não se sustenta. O narcisista deixa de fingir. Sua natureza distante aparece em pequenos atos cotidianos. Um desprezo velado, uma palavra afiada, um afastamento emocional constante. São agressões silenciosas que ferem profundamente, pois destroem a confiança sem deixar marcas visíveis. A mente entra em negação. O coração busca respostas que não chegam. O inconsciente tenta proteger a psique de uma verdade dolorosa demais. Aquele amor nunca foi real. Jung descrevia esse movimento como o confronto inevitável com a sombra. Aquilo que é negado insiste em se mostrar até ser reconhecido. Mas nesse momento, a vítima ainda não enxerga, apenas sente a dor. O ponto de ruptura não acontece de uma vez. Ele se constrói aos poucos, através de pequenas perdas acumuladas. A sensação é de esvaziamento, de estar desaparecendo dentro da relação. A presença do narcisista já não aquece, apenas drena. Sua frieza não é casual, é um método. Ao enfraquecer o vínculo, ele reafirma sua sensação de poder. Quando a máscara cai por completo, inicia-se a fase da desvalorização. O desprezo se torna explícito, as críticas se intensificam. A ternura dá lugar à hostilidade. A queda é devastadora porque vem após um período de idealização extrema. Nesse momento, o narcisista revela sua incapacidade total de empatia. Ele não sente culpa. O amor verdadeiro o ameaça, pois expõe o vazio que ele não consegue preencher. A vítima tenta entender o que fez de errado. Procura explicações racionais para a crueldade, mas não há lógica na ausência de consciência. A sombra age fora da razão, e o narcisista é dominado por ela. Esse processo distorce a realidade. Quem mais amou passa a se sentir insuficiente. O afeto vira peso. A entrega se transforma em erro. A alma se fragmenta. O corpo continua, mas sem vida interior. O ponto de ruptura se aproxima silenciosamente. Quando tudo desmorona, resta o vazio. Mas esse vazio não é apenas perda, ele também é revelação. É nele que a verdade finalmente se mostra. A vítima percebe que amou uma projeção, não uma pessoa real. Essa percepção dói, mas também liberta. Jung afirmava que reconhecer a sombra é o início da individuação. O vazio se torna um chamado, um convite para voltar-se para dentro e compreender que o amor verdadeiro nunca foi destruído, apenas direcionado ao lugar errado. O ponto de ruptura deixa de ser apenas um fim. Ele se transforma em começo, um início de autoconhecimento, cura e reconexão com a própria essência. A dor desperta a consciência, a ilusão se dissolve, a clareza surge dura, mas libertadora. A vítima entende que não perdeu o amor verdadeiro, perdeu apenas uma ilusão. O amor permanece vivo dentro dela. Esse despertar marca um reencontro com a própria sombra e um aprendizado profundo. Amar não pode significar abandonar a si mesmo. O ponto de ruptura se converte em ponto de virada. A dor dá lugar à força. A sombra deixa de ser inimiga e se torna guia. O narcisista foi apenas o catalisador de uma transformação inevitável. A libertação começa quando as correntes internas são soltas. Correntes feitas de memórias, expectativas e promessas vazias. Libertar-se não é esquecer, mas ressignificar. A vítima se ergue mais consciente, mais inteira.
O amor retorna, agora voltado para dentro. O que parecia destruição revela-se passagem. O ponto de ruptura se torna o encontro com a própria alma. E essa é a verdade final. O amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas muda de direção.